Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Juris Accelerator, desta vez com um parceiro, mas me arrisco a dizer um amigo, né? Dr. Edilton Cardoso, presidente da OAB Penha de França, né? Doutor, muito obrigado pela amizade, pela confiança, pela parceria e principalmente de ter aceitado o convite para estar falando com toda essa audiência maravilhosa de advogados e advogadas aqui da RPF Comunicação. Muito obrigado mesmo, doutor. Eu que agradeço, Lucas, um prazer enorme estarmos aqui, uma responsabilidade grande, mas eu agradeço a amizade e a nossa parceria também, e vamos seguir, vamos tentar colocar o que for necessário para ajudar mais gente. Combinado, então. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, hoje nós separamos aqui, né, um tema muito simples, mas ao mesmo tempo muito presente no nosso dia a dia, como advogados, como advogadas e, sobretudo, como empresários, tomadores de decisão, né? Inteligência emocional na advocacia. Doutor Edilton, primeira pergunta, a ideia aqui nossa é fazer um bate-papo, tá? Eu separei algumas perguntas para você e a primeira delas é assim: quando você, enquanto advogado, escuta um tema igual a esse, inteligência emocional na advocacia, existe um sentimento de, nossa, isso é pertinente ou não? Isso não tem nada a ver com advogado, o advogado tem que saber de lei, como que você acredita nessa advocacia mais, vamos colocar um nome informal aqui, de quadrada, digamos assim, né? Ou não, você já vê, olha, Lucas, um tema igual a esse, um tema igual a diversos outros é pertinente no nosso dia a dia. Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, Lucas, é totalmente pertinente, né? Eu me arrisco a dizer que não só na advocacia, mas no empresariado geral, a inteligência emocional ela faz diferença nos negócios. Uhum. E o que o advogado e a advogada precisa ter em mente é que advogar hoje de forma, no seu próprio escritório, de forma autônoma, é muito importante você ter a inteligência emocional até para você ter uma assertividade maior dentro do seu departamento comercial. A gente viveu, né, e ainda vive uma cultura que o advogado e a advogada precisa ser combativo. Ok, mas isso dentro da profissão como advogado e como advogada. Então, eu estou numa audiência, eu estou num julgamento de um recurso, a combatividade do advogado e da advogada ela é essencial para demonstrar que o advogado, o profissional está ali atento e trabalhando em prol do cliente. Show. Mas isso não pode confundir com a falta de inteligência emocional, principalmente nos negócios. Sim. E aí, quando a gente fala de negócio, o escritório jurídico é uma empresa. Sim. E que muitos advogados ainda não levam isso à risca. Então, a inteligência emocional é fundamental para todos os ramos, inclusive na área jurídica. Perfeito. Você citou um tópico que eu particularmente sinto muito, infelizmente, na prática, mas eu vejo também um grau de mudança crescente, né? Você percebe também, sente que hoje, principalmente aquele advogado autônomo, né? Aquele cara que é sozinho, desafios e tudo mais. Você sente que as pessoas estão começando a entender que a advocacia também é uma empresa, também é um negócio, ou fica muito limitado a sou advogado e não vê isso como uma empresa? Como que é para você nesse sentido? Eu sinto que está havendo uma mudança. Certo. A mudança de cultura, essa mudança de pensamento que num passado, né, eu já tenho 20 anos de advocacia, então eu posso dizer para você que num passado não tão distante, não havia essa preocupação. E hoje a gente vê um número maior de profissionais da área jurídica e estão preocupados com isso, entendendo que o escritório de advocacia é uma empresa. Então, eu acho isso muito importante e uma evolução para todos nós enquanto profissionais. Você vê isso, então, como uma evolução positiva, uma mudança do mercado positivo? Sem dúvida, porque, né, o Igor, o Lucas, o escritório de advocacia é uma empresa. Sim. E como qualquer outra empresa, precisa ter uma estrutura comercial, precisa ter uma estrutura de um departamento financeiro,
Você vai ter ali eminentemente advogados para fazer o jurídico, mas você também precisa ter um pensamento, ainda que você não tenha uma estrutura definida ou uma verba orçamentária para você manter a setorização do seu escritório, mas você precisa pensar como empresa. Sim. E aí sim, você entender que o seu escritório de advocacia é uma empresa e como empresa precisa viver do lucro. Se não houver lucro, você está fadado a um insucesso, infelizmente. Então eu vejo que está havendo uma mudança muito positiva no mercado. Sim, e essa mudança, toda mudança nunca traz conforto apenas, né? Principalmente um desconforto gigantesco, né? E eu vejo também uma dificuldade do advogado aceitar tomar risco. Porque empreender no Brasil é sobre assumir riscos. Riscos trabalhistas, riscos de estratégias de marketing, estratégias comerciais, risco de equipe, né? Enfim, inúmeros riscos que hoje, de fato, é empreender no Brasil. E o advogado, ele tá ali saindo da casinha quando se diz assumir risco, né? E sobre essa tomada de risco, está super ligado essa evolução da advocacia, essa mudança dessa advocacia empreendedora, super ligado na inteligência emocional. Porque o advogado tradicional, vamos colocar assim, né? Ele é um advogado confortável. E esse conforto, essa zona ali, muitas das vezes de inércia, né? Ela acompanha, muitas das vezes, a situação de não precisar ter uma inteligência emocional tão aplicada, porque não tem risco, né? Então não existe uma instabilidade. Agora, quando você aceita que o mercado está mudando, que você começa a traçar, por exemplo, estratégias de marketing. Marketing jurídico é uma coisa extremamente nova, muitas das vezes um tabu para 80% dos advogados, né? E quando você entra no marketing jurídico, não são mil maravilhas, né? Você está assumindo um risco de investimento e a inteligência emocional, de saber dar tempo ao tempo, isso de fato é totalmente aplicado, né? Então, assim, com essas mudanças, doutor, com todas essas mudanças que hoje você percebe, a inteligência emocional do advogado, ela tem que ser aplicada justamente para as coisas darem certo, né? Ou então apenas para ter uma consistência. Olha, Lucas, o advogado sem inteligência emocional, ele não consegue dar consistência numa setorização, numa estratégia de marketing. É aí que entra a inteligência emocional, ao seu ver? Sem dúvida. Eu acho que, na verdade, ela não é a única, mas ela é muito importante para você poder estruturar o seu escritório, a sua empresa. Você falava de riscos. Os riscos, eles são inerentes a toda e qualquer tomada de decisão empresária. E, de novo, aqui eu insisto, o escritório de advocacia é uma empresa. Legal. Que tem regulamentação própria pelo Estatuto da Advocacia, pelo Código de Ética, que é tudo aquilo que a gente estuda na graduação e depois se prepara para o exame de ordem. Então, é uma empresa diferenciada, que tem um regime próprio. Certo. E quando você toma essa decisão, existem riscos. Você falava de riscos e é isso mesmo. Você vai sair da sua zona de conforto, nem sempre a primeira tomada de decisão vai ser acertada. Legal. A gente tem grandes empresários... Desistir, né? Não entendi? A gente não pode desistir, né? Mesmo que essa primeira tomada de decisão dê errado, né? É isso que eu ia falar. A gente tem vários exemplos do mundo do empresariado de grandes empresários que não acertaram na primeira, nem na segunda e na terceira. Então, o escritório de advocacia é isso. Então, muitas das vezes você vai tomar decisões erradas, mas aí, de novo, vem a importância de você ter a inteligência emocional, de saber persistir, de ter resiliência para tocar, né? Então, faz parte do mundo empresarial. Você ter essa resiliência para poder seguir, de novo, com inteligência emocional. Por isso que ela é muito importante. Legal. Claro, você precisa ter inteligência emocional, você precisa ter capacitação jurídica, você precisa ter minimamente capacitação financeira, tem que ter capacitação empresarial como um todo, porque é uma empresa. E você, como líder, como gestor, você precisa minimamente saber daquilo que você está falando, até para você poder delegar. Certo. Claro, nós estamos falando aí de uma empresa, de um escritório minimamente já que tem uma estrutura
é montada. Mas para aqueles que estão começando, precisa ter essa consciência. E muitas das vezes é difícil, Lucas. Por quê? Porque às vezes o advogado está ali no front, está ali discutindo com o juiz, está brigando pelo cliente, está fazendo o trabalho dele de combatividade, e aí virou um minuto, ele tem que tomar uma decisão estratégica, uma tomada de decisão para um outro setor de marketing, por exemplo, e ele não pode estar ali ligado no 220 com aquela situação jurídica que lhe afligia há um minuto atrás. Por isso, de novo, a inteligência emocional é muito importante. Eu acho que todo esse nosso tema, todo esse nosso episódio se resume nessa última fala sua. Perfeito, muito cirúrgico, muito pontual, que às vezes, assim, principalmente quando nós somos o tomador de decisão sozinho, né? Então, eu tenho que me dividir entre o Lucas gestor, aí eu tenho que me dividir entre o Lucas financeiro, o Lucas do marketing, o Lucas comercial, o Lucas do atendimento ao meu cliente. Então, como que você às vezes vai ver que nesse mês você vai fechar no vermelho e dali 5 minutos você tem que atender um cliente com um sorriso na cara? Você fala, meu Deus do céu, como que você vai lá no seu time de vendas, né? Suas vendas estão horríveis, né? Horrendas ali naquele mês, mas o departamento de marketing está pedindo mais verba, por exemplo, de tráfego pago. Como que você se divide nisso, né? Então, realmente, a inteligência emocional, é saber que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra, principalmente na advocacia. É isso que eu vejo muitos gurus do marketing digital, gurus da advocacia, eu não acho que todo método é errado, muito pelo contrário. Eu acho que todo método que traz uma advocacia empreendedora, uma advocacia principalmente setorizada, você foi muito feliz em citar a setorização, a importância da setorização hoje dentro de uma advocacia, mas o alinhamento de expectativa, ele tem que ser pertinente. As coisas não são de uma hora para outra, as coisas não dão certo de uma hora para outra, né? E muitas das vezes é isso que se vende, principalmente na internet, né? E é onde que entra também a inteligência emocional, de você saber dar pequenos passos, né? Mas consistentes, né? Hoje tudo muito pelas redes sociais, tudo parece uma solução mágica. Solução mágica, né? E aí cria aquela falsa sensação de que você vai tomar uma decisão e no dia seguinte aquilo tudo já aconteceu. E aí, de novo, precisa ter inteligência emocional para você entender que o processo não é assim. Legal. Um episódio de grande valia, e se você pudesse dar um último conselho, qual conselho seria para um jovem advogado ou até mesmo aquele advogado com mais de 15, 20 anos? Aqui eu não estou falando de tempo de idade, tá? Não estou falando de idade, estou falando daquele jovem advogado nessa nova advocacia, nessa advocacia empreendedora. Qual é o principal conselho que você poderia dar para aquela pessoa recém-formada ou então para aquele advogado de 20 anos de formação que está querendo entrar nesse ambiente da advocacia empreendedora? Eu entendi sua pergunta. Olha, o conselho que a gente dá para os jovens profissionais da área jurídica que vão optar pela advocacia é persistência, inteligência emocional, resiliência, para poder, de fato, ter uma tranquilidade e fazer boas tomadas de decisões. Da necessidade do profissional ele ter algumas situações para ele poder seguir no escritório. Tem que ter muito claro, tem que ter uma consciência de que não é tudo simples, como você disse, os gurus da internet. Sim. Hoje tudo parece muito fácil e muito rápido, quando na verdade você está na operação, na atividade, você vai ver que não é simples assim. Sim. Né? Mas é você ter uma resiliência, uma persistência e, claro, nunca deixar de lado o seu cliente. Perfeito. O cliente, já dizia um amigo, né, um grande amigo advogado, que o cliente é ele que vai te trazer as oportunidades. Se ele sente confiança em você como profissional, e para isso é importante você também ter o conhecimento jurídico, e o que a gente fala, a gente não despreza aqui o conhecimento jurídico do profissional, do advogado, mas ele precisa atender bem o seu cliente, dar a retaguarda, o atendimento que seja necessário
para que ele tenha essa confiança. A relação cliente-advogado é muito confiança. Se ele tem a confiança em você, você teve a inteligência emocional, certamente isso já é um grande passo para você manter e formar um escritório, formar uma equipe jurídica, formar uma equipe comercial, para que você possa, no futuro, ou desde já, ter um escritório alinhado, um escritório engajado, porque tudo isso é muito importante no mundo empresarial. Né? Então, acho que são algumas... Claro que existem inúmeros, né, talvez inúmeros conselhos que a gente poderia dar, mas para a gente não ser cansativo, inteligência emocional, a resiliência, a capacitação jurídica, tudo isso você tem que dar boas dosagens para o seu escritório sobreviver, porque hoje nós temos muitos profissionais. Com certeza, né? Eu sempre digo, o seu cliente tem todas as respostas, mesmo aquelas que muitas das vezes não te agrada, né? Então, se preocupar com o cliente, colocar o cliente no centro da estratégia, ele te traz não só oportunidades, muitas das vezes de novos clientes, mas também oportunidades de respostas, de otimizações com aquilo que muitas das vezes está ao seu ver ali. Doutor, queria te agradecer do fundo do meu coração, mais uma vez, a sua participação, tá? Dizer que você sempre é muito feliz, muito cirúrgico nas palavras, nos conselhos, né? Dizer que eu admiro muito o seu trabalho, a sua inteligência emocional, sobretudo, por isso que você foi a pessoa mais indicada para a gente estar tratando sobre esse tema, né? Parabenizar mais uma vez pela presidência da OAB, da sua subseção aí, OAB de França, né? Então, muito obrigado, parabéns mais uma vez. E com certeza em breve você participará aqui de mais um episódio do Juris Accelerator. Eu que agradeço pela oportunidade, eu que agradeço por estar aqui, pelo convite, uma honra sempre em poder colaborar e contribuir com todos, tá bom? Obrigado mesmo pela lembrança, pelo meu nome, e você já está convidado e convocado a nos fazer uma visita. Com certeza, mais uma, né? Vou tomar mais um café aí. Mais uma, Lucas. Então tá bom, doutor, muito obrigado, viu? Obrigado, viu? Manda um abraço para toda a sua equipe. Perfeito.